Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre a guerra Gemini e ChatGPT, quem vai vencê-la. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. Cora, de que a gente vai falar hoje? O Sam Altman tocou o terror. Código vermelho. Preparem-se, liguem todos os alertas. Emergência, emergência, emergência. Perigo, Will Robertson, perigo. Vem comigo. Pausa rápida, porque eu preciso contar para vocês a história do Everton, um menino da Bahia. No teste do pezinho, a mãe dele, a Rosângela, descobriu que ele tinha anemia falciforme. Com poucos meses de vida, ele já enfrentava, umas crises bem graves e precisava de transfusões de sangue mensais. A família então foi para o Hospital Pequeno Príncipe, localizado no Paraná, onde o Everton fez o transplante de medula óssea. Todo o tratamento foi pelo SUS e ele não recebeu só atendimento médico. Contou com acompanhamento escolar, dentista, nutricionista, apoio do serviço social e da casa de apoio. Esse cuidado integral, ele é viabilizado por doações e você também pode ajudar sem que isso custe nada para você. É o seguinte, até 26 de dezembro, quem declarar o imposto de renda pelo formulário completo pode destinar até 6% do imposto a projetos sociais do Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico do Brasil. Se você tiver imposto de renda a pagar, o valor vai ser abatido por completo do que você vai pagar. Se tiver imposto a restituir, o valor vai ser somado à sua restituição. Acesse doepequenopríncipe.org.br/imposto de renda ou então escaneie o QR Code que está na tela e tem acesso a todas as informações. O link também está na descrição desse vídeo. Doa agora. Pois é, Cora, e Sam Altman, agora na segunda-feira dessa semana, mandou um memorando geral para todos os funcionários da OpenAI, com o discreto e singelo título Code Red, Código Vermelho. Uou, uou, uou. Todos os seus postos imediatamente, estamos sob ataque. E a ordem é a seguinte: largar o desenvolvimento de qualquer produto paralelo, foco máximo no ChatGPT, com o objetivo de aumentar a questão de ser personalizado para cada pessoa que está usando, aumentar a velocidade de processamento para trazer as respostas e aumentar a confiabilidade das respostas. O que está acontecendo? O que está acontecendo é Google. E o que está acontecendo no Google por duas razões. O Google tem duas características que são um problema para a OpenAI. A primeira é a seguinte: o Google não depende da NVIDIA. O Google desenha seus próprios chips de inteligência artificial. Então, enquanto todo mundo na inteligência artificial precisa dos chips da NVIDIA, o Google não precisa porque tem os seus. E número 2, o Google tem sua própria nuvem. Aquela imensa nuvem do Google. É verdade. Ele não depende de Microsoft, de Amazon. E ele tem uma base instalada gigantesca, né? É isso. O Google tem seus próprios chips e tem sua própria nuvem. E aí, o Gemini 3 é extraordinariamente bom. Eu não estou dizendo que seja melhor do que o ChatGPT, porque eu tenho achado, principalmente nas últimas 3, 4 semanas, a experiência com o ChatGPT muito melhor. Eu vou entrar nesse mérito. Minha impressão também. Sua impressão também, né? Eu continuo considerando o ChatGPT um produto superior ao Gemini e ao Claude. Agora, o que está acontecendo? Nano Banana
que a gente falou na última terça, né, das fotografias que eu estava criando com o Nano Banana. Nano Banana é, de longe, o melhor troço de IA generativa para a imagem que tem. É muito bom. E aí, muito superior ao DALL-E, que é o da OpenAI, que é o que está no ChatGPT, né? Eles não chamam mais de DALL-E, mas a gente sabe. A gente ainda o reconhece. Reconhece fisicamente, inclusive, né? E é claramente muito inferior ao modelo do Google, do Nano Banana. E aí, Cora, o que acontece? E eu acho que esse é a principal preocupação hoje da turma da OpenAI. Está todo mundo usando o Nano Banana. Todo mundo que tem conta no Google já tem uma conta no Gemini. Se você tem um Gmail pago e agenda, tudo mais, na sua firma, na sua escola, meus filhos têm conta no Google na escola. Então, todo mundo que tem, tudo quanto é estudante no Ocidente, as escolas todas estão usando o Google Workplace, né? O Google Classroom, que eles chamam. Então, todo mundo já tem acesso ao Gemini. E está todo mundo usando por causa do Nano Banana. E a partir do momento que você já está no Gemini, se habituando a usar para criar imagenzinha, para criar meme, para coisa... Você já está lá. Você já está lá. E aí você está experimentando também o Gemini. E você está comparando com o ChatGPT. E aí você começa a se perguntar, por que eu estou pagando $20 mesmo no ChatGPT? Será que faz diferença? Quer dizer, eu juro para você que eu acho o ChatGPT superior, tá? Mesmo. E eu uso o Gemini. Mas eu entendo perfeitamente que para a maior parte das pessoas a diferença tenha ficado pequena demais para ser perceptível. A questão é que nós usamos profissionalmente. A maior parte das pessoas provavelmente não usa profissionalmente. Ou até usa, mas não sabe como que se usa profissionalmente. Usa para o exercício da profissão sem saber como usar, né? Talvez, mas eu notei muito essa melhora do ChatGPT. E, olha, sobretudo, eu observei uma mudança dele de personalidade quando você trabalha com ele falando ou escrevendo. Ah, é mesmo? Eu falei muito com ele essa semana. Porque eu estava com o Toró no colo, tudo começou assim. E não tinha como acessar o meu teclado com o gato atravessado aqui. Bom, eu tinha que saber o quê? Vou na voz. Liguei a voz, ele entra no ar. Oi, Cora, tudo bem? Em que posso ajudá-la? Aí eu disse, eu nem me lembro mais o que eu estava precisando naquela hora. Ele respondeu tudo direitinho e tal. Aí eu falei alguma coisa. Você usa uma voz masculina ou feminina? Eu uso uma voz masculina. Mas, eu uso uma feminina. Mas eu não estou muito contente com essa voz, porque essa voz tem um pouco de sotaque americano. Ela tem sotaque no interior de São Paulo. É interior de São Paulo? É o Porter. Ah, eu fiquei com a impressão que era um pouco de sotaque americano. Não, é o sotaque do interior de São Paulo. Mas eu testei várias vozes, a que eu gostei mais acabou sendo essa voz masculina. Esqueci o nome da voz. Eu uso a Juniper. Olha, ele dá risadinha no momento que é para dar. Eu sei. É impressionante, né? Ele ri no momento que tem que rir. Porque, por exemplo, eu estava falando com ele, fazendo essa pesquisa, e de repente o Pessoa começou a fazer bullying com a Flor. Eu digo, para com isso, peste. Aí ele diz, está bem, vou. Eu digo, não é com você, é com Pessoa que está aqui do lado. Aí diz, entendi, Cora. É muito bom, né? E nessas horas, né, Cora, você olha para Alexandra assim, tipo, Alexandra. Que burra, né? Você não sabe conversar. Não, ela é tétrica, porque eu peço para ela ligar o meu ar-condicionado, e aqui eu vou revelar que é um problema da idade mesmo, que é uma coisa que me entrega. Eu volto e meia chamo o meu ar-condicionado de ar refrigerado. Sou desse tempo. É a mesma coisa de condicionador que eu às vezes chamo de creme rinse. Apesar de saber que isso era coisa que os dinossauros faziam no Pleistoceno, mas o que eu vou fazer? Eu venho de lá. Cora, veja bem,
Se alguém chamar condicionador de creme rinse na minha frente, se alguém chamar ar-condicionado de ar refrigerado na minha frente, eu vou estranhar zero. Pronto. Eu vou registrar. Eu jamais usaria a expressão, mas eu conheço tanta gente que usou. Eu sou do tempo em que pessoas um pouco mais velhas do que usavam essa expressão. Olha, e aí é que está a diferença, porque a Alexandra, ela não se toca que isso é a mesma coisa. Ela diz não há nada, não há essa função, ar refrigerado. O ChatGPT saberia. O ChatGPT, eu não precisaria nem explicar. E a gente não precisa chamar o ChatGPT de outra coisa que não o ChatGPT. Eu chamo de chat. A Alexandra, a gente precisa chamar de Alexandra, porque se a gente usa o nome reduzido da Alexandra, olha, começa a acender Alexandras por aí, né? Eu fiz um trato com o meu ChatGPT, que é o seguinte: toda vez que eu der para ele um texto com 3 asteriscos no meio, é que eu não encontrei ali, naquele espaço daqueles asteriscos, um adjetivo que me satisfaça. E eu quero alternativas. Eu expliquei isso uma vez. De lá para cá, toda vez que eu boto 3 asteriscos no texto, ele vem com uma explicação depois. Ele diz, olha, encontrei esse adjetivo, mas posso sugerir também essas mudanças, e aí ele bota aquele trecho ele repete com os diferentes adjetivos, diz qual é o que ele prefere, e diz, se você quiser, eu posso botar o texto todo já formatado com esse... Ele está... A memória dele se ampliou e melhorou estupendamente. É impressionante, né? Eu dou palestra de política e de tecnologia, principalmente de inteligência artificial. Eu sou colunista do Globo e da CBN, nos quais eu falo principalmente de tecnologia. Eu gravo 2 vezes por semana roteiros que eu escrevo de análise política no ponto de partida. Eu faço central meio todo... Quer dizer, eu tenho esses diversos chapéus que eu uso... Eu estou escrevendo um livro. Então tem esses diversos chapéus que eu uso ao longo da semana. Eu sou muito... Como eu faço muita coisa, eu sou muito preocupado com o processo de trabalho. Entendeu? Que software eu uso para que atividade? Qual software que eu uso de agenda? Qual software que eu uso para manter o controle do fluxo das minhas atividades? Entendeu? Eu preciso fazer isso, depois aquilo. Eu uso um software chamado ThinkStree. Eu uso o Evernote para manter notas rápidas que eu preciso ter à mão. Agora eu estou usando como banco de dados Obsidian, que é um outro... Enfim, o ponto e cada programa desses, seja no meu celular, seja no meu computador, porque eles se conectam, ele tem uma razão de ser numa coisa de um processo para eu não me perder, para eu não esquecer de fazer alguma coisa, para eu não, sabe, e para eu conseguir fazer as coisas nos tempos certos. Eu tive uma conversa sobre meus processos. Cora, eu entro hoje e falo, olha, eu às vezes, isso é um diálogo que aconteceu hoje. Eu tive uma ideia, hoje é quarta-feira, a gente está gravando o programa de quinta-feira. Eu tive uma ideia para a minha coluna do Globo de segunda-feira, e eu tive essa ideia enquanto eu estava no Uber, indo para a redação no meio. E sempre que eu tenho essas ideias, eu nunca sei exatamente onde botar. E com muita frequência, aí chega na segunda-feira, putz, semana passada eu tive uma ideia que era uma pauta ótima. Pois isso não acontece muito. Foi embora. Aí eu me virei para o ChatGPT, isso acontece com... Eu queria fazer uma coluna sobre tal assunto, e sempre que eu tenho essa ideia, tipo, não, eu vou gravar dessa vez. Eu não gravo, tem muita coisa na minha cabeça, eu apago. Como é que você acha que eu encaixo nos meus processos de trabalho um lugar para que eu possa simplesmente, sei lá, falar no celular 3, 4 frases sobre aquilo e de eu falar no celular vai para um lugar que é o armazenamento das ideias que eu vou...
você usa tal aplicativo para fazer uma coisa que não sei o que, tudo mais, tipo, e tudo com os aplicativos que eu uso. Era um outro chat, não era a conversa lá atrás que eu tive sobre meus processos, não era... É impressionante isso. Assim como ele ainda se virou para mim, agora essa sua ideia aí, aquela palestra que você estava fazendo no mês passado para tal cliente, ela se encaixava ali, e de repente se alguém no futuro... Porque eu uso ele para me ajudar a pensar Claro. a trilha, o caminho das palestras e tal. Isso faz dele tão mais útil. O fato de que ele entende que sempre que eu trago uma questão para ele, não é uma questão nova. Eu estou sempre trabalhando com as mesmas questões. Ele percebe isso comigo também. Isso. Ele faz isso e percebe, em relação aos gatos, porque eu tenho consultado muito ele em relação aos meus gatos. Quem tem 6 gatos idosos tem sempre muitas consultas para fazer. E ele lembra dos gatos. Ele lembra do que os gatos têm. E ele, realmente, eu não uso mais o Google, cara. Eu estava pensando nisso, porque eu aproveitei o meu neto em casa, acho que foi segunda-feira, sei lá, e o meu secador de cabelo estava com problema, sujou ali, tinha que abrir o secador para limpar. E eu sei que o Fábio adora mexer com chave de fenda, isso era uma função para ele, né? E aí a gente ficou lá encafifado com um certo parafuso que a gente não sabia onde estava. A gente perguntou, olha, fotografamos o raio do... Eu nem me dei o trabalho de procurar que espécie de secador que ele era, fiz uma foto e dei, olha, estamos tentando abrir isso, como é que faz? Pronto, ele faz um diagrama. É muito... Esse é o Revlon, 1.8 não sei o quê. Não, pois tem esse aspecto de ele entender você, ele entender quais são os seus interesses, entender quais são as coisas com as quais você trabalha, como você gosta de pensar. Se você sai juntando todas essas coisas... Por exemplo, hoje eu escrevi um ponto de partida sobre a decisão do Gilmar Mendes de mudar por completo a maneira como se faz o processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é flagrantemente inconstitucional. Eu recebi, num dos meus grupos de WhatsApp, um relatório de um grupo de juristas por escrito. E eu conversei por WhatsApp com 2 juristas que são fontes minhas, com quem eu converso habitualmente. Um deles me mandou 2 áudios e algumas coisas escritas. O outro me mandou várias coisas escritas. Então eu peguei aquelas coisas todas e eu levei para o ChatGPT. Ó, isso aqui é o que fulano me falou. Eu copiei a transcrição que o WhatsApp faz do áudio e dei os screenshots. Isso aqui é o que fulano me falou. Mandei a decisão do Gilmar. Isso aqui é o que o fulano me falou. Isso aqui, o screenshot do que o cicrano me falou. Isso aqui é o relatório de tal grupo de juristas. Agora, eu quero que você me explique quais são os problemas, o que tem em comum e o que tem de dissonante nas críticas que os 3 fazem. E a gente se engajou nesse tipo de conversa, e é muito interessante que aí ele se vira e fala, você tem sempre essa preocupação aqui a respeito desse aspecto específico sobre separação de 3 poderes. Quer dizer, eu começo a conversar com ele, trazendo informação fresca do que as minhas fontes me passaram, e ele traz, para me ajudar, eu sei como você gosta de construir esses raciocínios. Então, aquele argumento que você sempre gosta de usar, você encaixa aqui. E quando eu fui escrever o roteiro, eu já tinha um outline ali, em vários bullets, todos os pontos nos quais eu tinha que tocar. E fui tocando em um por um. É muito mais fácil escrever o roteiro. Isso o Gemini ainda não entrega. Olha... Essa coisa da memória, sabe? O Gemini não entrega. Uma coisa que eu estou aprendendo bem
é a quantidade de vezes que você pode usar imagem em vez de usar texto. Eu uso cada vez mais imagem. Sabe? Vou te dar um exemplo. Eu comprei uma máscara de cabelo. Você sabe o tamanho que vem aquela letrinha atrás. Eu até enxergo aquilo bem. Mas, embaixo do chuveiro, não, né? Bom, aí peguei e fiz uma foto daquilo. Não sei usar esse produto, é um produto novo, comprei. Eu digo, me explica como usar isso. Pronto, explicou. Outra coisa, escrevi essa semana sobre Arundhati Roy, a autora do Deus das Pequenas Coisas. E ela saiu há 2 meses na Inglaterra e nos Estados Unidos, um livro maravilhoso dela chamado Mother Mary Comes to Me. São as memórias dela sobre a mãe terrível que ela teve. E eu queria transcrever um pedaço ali. E no Kindle eu não consigo copiar e jogar no Word. Totalmente não consigo. Eu digo, mas que saco, agora eu vou ter que ficar digitando isso. Não, fotografei, recortei, subi a foto e digo, olha, transcreve e traduz. Transcreveu perfeitamente. A tradução, vou te dizer o seguinte, eu mudei 2 pequenas coisas, ordens de palavras, e uma coisa que, por exemplo, eu não teria como saber, porque, por exemplo, ela fala que o irmão se lembrava do big home, a big house que eles tinham, e da casa grande em que a gente vivia na plantação de chá. Casa grande, para nós, em português, tem uma ressonância diferente, que lembra um período escravagista. Casarão. Eu botei a grande casa, quer dizer, uma coisa de ordem. Claro. Poderia ser casarão também, mas quer dizer, mas... Não, entendi, claro. Casa grande e grande casa são 2 coisas diferentes. Né? E depois um ritmo ali que ficava mais poético, e nisso ele já não... Mas se eu tivesse usado a tradução como estava ok. Estava magnificamente ok. Então, cara, é isso. Eu tô usando direto para tudo, e com foto e conversando. E quanto mais eu converso, mais acho interessante fazer a consulta assim. Enfim, eu acho curioso, Cora, o marco, no fim das contas, que esse momento representa a OpenAI reconheceu que tem um concorrente que pode ultrapassá-la. Tem um momento novo nessa história aí da inteligência artificial. E eu desconfio que a gente vai fazer essa comparação ChatGPT e Gemini mais vezes ao longo de 2027. Com certeza. Não, cara, é impressionante como a gente só fala disso, né? Mas não tem como não falar. Mas que é fascinante. Tudo fica pequeno na comparação. A gente a sensação que eu tenho é que, mais uma vez, nós estamos sendo testemunhas oculares da história. Coisas grandes estão acontecendo. Exatamente. A gente não pode ignorar isso. A gente está vendo isso em primeira mão, e a gente está tendo esse privilégio de mexer com essa ferramenta. E olha, é uma ferramenta que vai fazer uma mudança gigantesca e que nós temos como usar. Porque se amanhã eles criarem uma técnica maravilhosa de perfurar petróleo, ou de consolidar os icebergs, ou sei lá do quê... Ou remédios novos, né? Ou como plantar árvores mais rápido na Amazônia, nós só vamos poder dizer, bacana, legal, que grande progresso da humanidade, mas isso aqui está na área da gente, né? Claro. Nos vemos na terça? Sim. Então até terça-feira. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa!
Você pode amar ou detestar, dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí? Vamos embora. Ah, vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.